E aí, pessoas, live solo filosófica e prática também. Me mega inspirei, porque eu acabei de conversar, de bater um papo legal aqui com a Flávia. Eu nunca vi na vida, a gente se conhece aqui no Instagram, aliás, ela me segue, agora eu a conheci. E a gente tá falando sobre a vida na estrada, mas sobre a vida, ou viver a vida em qualquer lugar que seja. E eu, no meio do papo com ela, falei, peraí que eu vou fazer uma live agora. Ela veio me procurar porque tem uma moto, sofreu um acidente, tem uma situação que está passando no momento a respeito de um sonho, de uma vontade de viver a vida dela, já está se libertando, né, dos filhos que já estão com a sua vida própria e, e quer seguir em frente. E tem algumas questões, né, práticas a serem talvez definidas, descobertas, e isso daí é com o tempo, é realmente com experienciar, né, para saber como que é, ou é mesmo você pesquisar, tentar, ou então receber uma orientação. Mas pronto, isso é uma questão. E eu tenho recebido muitas perguntas e pedidos de ajuda, principalmente de mulheres, para que eu possa orientá-las em relação a viver na estrada, a fazer uma longa viagem e tudo mais. Eu sempre digo que eu tenho uma visão muito diferente dessas coisas e que eu não vou dar uma opinião e nem uma sugestão a respeito de uma moto, de uma pilotagem, de um equipamento, de um jeito, né, de fazer a sua viagem. Eu vou te passar uma experiência minha e deixar em aberto para que você pegue isso e coloque na sua situação, né? Então muitas mulheres vieram ter comigo no WhatsApp, no direct aqui do Instagram, me perguntando a respeito de longas viagens e de viver na estrada. E dentro disso várias questões, né? De moto, de bagagem, de trabalho, de dinheiro e de questão emocional e mental mesmo, né? Que a gente passa por isso numa jornada, né? Que é um processo. Você vivencia pessoalmente uma transformação e uma realização. Bom, eu tô aqui, eu retornei à casa, ao alojamento onde eu estava em Dunas. Eu fui tirar uns dias, né, num lugarejo mais isoladinho aqui, depois de trabalhar bastante. E a partir de hoje, mais várias questões, vários sinais do universo me colocaram para eu estar aqui ainda hoje. Então, talvez partir amanhã. Quando eu vou partir, eu me preparo, né? Materialmente, as bagagens, fisicamente, a mim mesma, né? E aquela coisa, é psicológico? Já marco comigo mesma, assumo um compromisso comigo mesma de que amanhã pego estrada. Então já fico preparada. E aí eu espero eu acordar, o outro dia chegar, olho pro céu, o tempo tá bom, a aura tá boa, eu vou. E eu não sou de madrugar, tá? Não gosto de sair cedo, gosto de acordar, fazer meus alongamentos. Aí eu não fico de jejum, tomo um cafezinho, dou uma sabe, isso, né? Me visto, agora eu vou, tá? Então não saio cedo mesmo, não gosto de sair cedo. Mas também tenho todo um planejamento de saber para onde eu vou, qual é o trajeto. Eu vou pegar muitos quilômetros de terra, então já procurei saber realmente qual que é melhor, se dá para desviar, por onde vai, como é que tá, se estiver chovendo eu não vou sair. Então eu tenho esse meu planejamento, né? E aí, chegando lá, qual que é minha próxima vontade, né? Meu próximo roteiro, minha próxima cidade. Porque se lá eu chegar, nossa, eu tô com a expectativa de chegar lá e ficar 2, 3 dias, não sei. Mas e se eu quiser ir embora na mesma hora ou no dia seguinte?
que é o próximo passo, o próximo lugar que tem ali, para que eu não fique totalmente desorientada, né? Então a gente tem um roteiro mínimo de 1 a 3 lugares no meu próximo destino, para que eu tenha uma base, né? Sendo que na hora que eu chego no lugar, eu ficando lá ou não, né? De um dia a quantos eu quiser, costuma sempre aparecer outras possibilidades, né? Conversando com alguém que te indica alguma coisa, então às vezes a gente muda o trajeto. Então é um planejamento que eu tenho de segurança minha, né? De saber se fico ou se vou, eu vou para onde, o que tem próximo a 3 destinos aqui do que eu tenho vontade e conheço ou quero conhecer, sabendo do trajeto. Dentro disso, eu deixo livre o planejamento para que os sinais do universo vá me levando realmente para onde eu tenho que ir dentro disso. Se não tiver nenhum sinal, eu já sei onde ir, qual a rota mesmo, né, de estrada a seguir com segurança, saber para chegar, né, fácil, ciente da situação toda e de como eu vou me manter lá. Dormir, comer, né? Então, eu tenho isso bem estruturado sempre com pelo menos uns 3 dias de antecedência. Então, eu estou me preparando aqui para sair amanhã. Então, as minhas coisas, como eu falei no início, vão ficar prontas e eu psicologicamente ciente de que eu vou amanhã, porque eu ia hoje e vários sinais aconteceram para que eu não fosse hoje. Então já obedeci, estou aqui tranquilona e estão vindo muitas coisas legais, mais informações sobre esse trajeto que eu vou percorrer, tá? Que são acho que 64 quilômetros de terra, mais esse bate-papo que está acontecendo aqui agora de uma pessoa que conheci no Instagram, que me veio trazer isso que me inspirou a vir falar aqui na minha live solo filosófica, que faz tanto tempo que eu não faço. E todas essas mulheres que vieram me procurar, inclusive uma delas também de Belo Horizonte, como aconteceu e vem acontecendo, né, desde o ano passado, que eu venho divulgando a minha vida motociclística aqui, e de mochileira, porque eu sou uma mochileira, né, eu sou uma peregrina, eu sou uma andarilha na vida. E aí, mesmo estando tanto tempo parada, né, morando num lugar, as pessoas não me conheciam e não entendiam, então eu estou mostrando essa vida agora, apesar de que depois da pandemia muita gente começou a mostrar, né, a experimentar e mostrar essa possibilidade de vida aí, principalmente com os motorhomes. Tem muita gente de bicicleta e os mochileiros ganharam visão agora, né? Mas o mostrar de uma forma que caiba na vida de todo mundo, mesmo quem não sair pro mundo, né? E muitas vezes eu tenho vontade de sair do mundo virtual e ficar só na minha, como antes da era, né, da internet, das redes sociais, como eu vivia. Mas essas pessoas que vêm me procurar me inspiram a continuar, porque eu tô vendo que, poxa, eu tô inspirando alguém. Como eu tava falando, a moça lá de Belo Horizonte, consegui, tirei minha carteira. Ela veio falar comigo, porque ela considerou que eu fui uma força para ela conseguir conquistar isso. Então, assim, eu fico muito grata por as pessoas estarem realizando os seus sonhos, né? E por virem me dar esse feedback, porque isso me preenche também, né? Eu sou humana também, então eu acho legal receber essa notícia de que eu inspirei alguém. As pessoas, as mulheres principalmente. Então, essa moça que eu tava conversando com ela agora não é tão moça assim, porque, poxa vida, ela é baixinha, ela é bem mais baixinha que eu, gente. Que cuticute essa mulher. Mulherão, mas piquititinha. Que pilota, sofreu um acidente, tá com uma fraqueza, né, digamos assim, no ombro e tal. A moto dela é alta e os filhos já estão encaminhados, vai casar a última filha e ela quer ganhar o mundo e ela quer, depois desse acidente que se viu em uma situação
de vida, né? Mais a paixão pela moto, mais a possibilidade de realmente enxergar a liberdade que ela tem, que veio ter comigo pedindo algumas informações práticas sobre moto, sobre pilotagem. E eu falei, eu não posso te falar isso, eu posso te dar algumas dicas de experiência minha e de total liberdade para que você escolha, né, a sua moto de acordo com a sua condição financeira, física, de bem-estar. Para mim, não é o style, é o estilo que você tem de vida em sua vontade de ser, com coisas práticas, né? Se você tem uma circunstância, uma situação de um problema físico, uma moto, um guidão, um banco é melhor para você. Então são coisas práticas e não estéticas, né? Que te dê conforto e segurança. Isso é que faz você conseguir manter o seu estilo de vida, né? E não style no sentido de estética. Eu acho que essa palavra em inglês virou meio que uma gíria de visual, né? E o estilo de vida mesmo é aquela escolha que você tem da liberdade de você ser seguindo daquele jeito a sua vida. E ela tá observando esse caminho nela, então ela tem vontade de viver na estrada. Então, caramba, antes eu tava achando que eu inspirava as pessoas com tirar carteira, como eu recebi vários depoimentos, com alguma questão para alguém fazer uma grande viagem, ou para levar essa experiência, como eu coloco como terapeuta, para a vida do dia a dia, sem moto, a vida mais comum. E agora eu vi que existem pessoas e acabei atingindo quem quer realmente viver no mundo, né? E aí, por fim, a última mensagem que eu escutei dela antes de abrir essa live foi que ela vai fazer uma coisa que eu falei numa outra live que eu fiz com alguém. Não vai largar tudo, não vai abandonar tudo. Vai fazer como eu fiz dessa última vez, porque eu sempre larguei tudo. Se ela tem a possibilidade de deixar coisas, né, materiais da casa dela guardadas, guarde, não larga tudo. Eu tenho um outro sonho de um dia encontrar meu lugar no mundo, né? Meu sítio. E aí eu quero uma casinha gostosa, com a decoração das coisas que fazem parte da minha história, que são coisas que eu comprei em diversos países que eu fui de mochileira, em diversas viagens que eu fiz, e que aquilo conta a minha história. Eu tive a oportunidade de deixar isso guardado lá agora com a minha mãe, e ela falou que, né, vai fazer isso. Não precisa de você largar tudo assim. Você pode experimentar primeiro. E depois, se você vê que realmente você não quer mais aquela peça de roupa, você tira ela do guarda-roupa, dá pra alguém, vende, né? Então a gente vai experimentando. A gente não precisa de se jogar, né? A gente pode ir colocando o pezinho na água aos poucos até a água ficar agradável pra gente mergulhar, digamos assim, né? Mas se você não colocar o pezinho, né, não der o primeiro passo, você nunca vai experimentar. Então as pessoas ficam falando de sonhos e de sonhos e de sonhos e separando os seus sonhos da realidade. E aí a última coisa também que eu falei com ela foi o seguinte: olha, da mesma forma que os sonhos ainda não existem e podem nem existir se você não trouxer eles para a realidade, a realidade ou as realidades também não existem. Você já parou para pensar nisso? Porque a realidade, ela é relativa para cada um. Então a realidade, ela também de uma certa forma não existe, né? Então não adianta você ficar ouvindo a opinião, principalmente contrária dos outros, porque aquilo é a realidade do outro, não é a que você quer, né? Então você pode trazer o seu sonho ou a realidade do outro para você, te impedindo de realizar. Agora você pode buscar
né, se unir e entrar em opiniões, não é nem opinião, em inspirações daquilo que você quer e busca para que você traga aquilo para sua realidade. E essa realidade é sua, não é do outro, né? Então, ela falou, é verdade, né? Então, quando você tem um sonho e tem uma realidade de outra pessoa, você não tem realidade nenhuma na sua vida. Para o seu sonho se tornar realidade real na sua vida, né, você vai buscar aquilo que você quer realizar, se envolver daquilo dali e fazer. Só então se torna real. É experiência. É a experiência. Não tem como você sentir o gosto, né, de alguma coisa sem você pôr na boca. Às vezes pelo cheiro a gente imagina o sabor de alguma coisa. Por exemplo, eu fui tomar um chá ontem com um cheiro de rosas maravilhoso. E o meu sentido confundiu aquele cheiro com sabor. Quando eu tomei o chá, não tinha o sabor do cheiro, né? Então, até então, aquele cheiro não foi real para mim. E eu poderia deixar de experimentar aquele chá, porque eu já senti o cheiro, né? Então, na verdade, eu poderia deixar de realizar uma coisa que eu queria pra mim por causa de uma opinião contrária. Não vai dar certo, você é doida, como é que você vai viver assim? As pessoas são más, seu pneu vai furar, né? E aí? Se ela continuar dentro de casa, ela vai continuar talvez com as mesmas questões que sempre vão falar, né? As mesmas dificuldades materiais, financeiras, emocionais que as pessoas vivem. E você estando em um lugar ou em outro, você vai passar pelas mesmas coisas, né? A diferença é que uma, você se sente aprisionada numa roda e não consegue se libertar daquilo. Na outra, você está livre. E você também tem liberdade de pensar e sentir de uma outra forma em relação à mesma situação, a uma mesma circunstância de dificuldade. Você encara de outra forma, você enxerga de outra forma, você enxerga possibilidades, aqui você enxerga problemas, né? Então, eu espero que você que me procurou, né, para pedir essas dicas, se inspire mais ainda e saiba que você consegue sim. Realize essa grande viagem que você está querendo fazer, que inclusive é lá para Minas, uai, né? Que bom. Aproveita e faz a rota do Capitão Serra lá, que eu acho que vai te inspirar também bastante. E começa passo a passo, quilômetro a quilômetro, que você vai ver que você dá conta, sim, de viver na estrada, né? E as outras questões, que é o se manter financeiramente, os trabalhos e a forma de você estar num lugar, né? Se alimentar e dormir, se abrigar, que são outros medos que a gente tem, porque a gente foi criado e educado mentalmente para seguir um sistema que é correto, né? Trabalhar, ter dinheiro, ter casa, ter comida. São as necessidades básicas. A gente consegue sim na estrada. Cabe a você querer simplificar, não é perder o conforto. Quando a gente faz as coisas com tristeza, com sofrimento, estando numa mansão ou estando numa barraca, a sensação, o sentimento é o mesmo, né? A questão é você simplificar mesmo, né? Você estar ciente e aberto que você é suprido em suas necessidades básicas e daí pra frente você fazer disso a sua escolha. Eu tenho uma frase que eu falo assim: se você não pôde escolher a vida que você quer ter, faça da vida que você tem a sua escolha. Porque quando a gente escolhe, a gente escolheu porque a gente quis, que a gente
tá ou vai ficar satisfeito com aquilo, né? Então pega aquilo e faça daquilo a sua escolha e fique satisfeito. É autossatisfação, não uma satisfação externa por eu ter aquilo dali, né? E por isso é que eu falo que a minha viagem, a minha vida é de autoconhecimento, é de transformação pessoal, porque o tempo inteiro é de dentro para fora e o que tá fora tem que vir para dentro, porque é um ciclo de interno e não externo, né? Também sempre falo, nada nunca é aos outros, sempre é você. Então é autossatisfação, é autorrealização, autoconhecimento. Então, acho que é Flávia ou é Renata, meu Deus, eu sou péssima até pro nome que eu li ali, mas todas as Renatas, todas as Flávias, todas as Nayaras, todas as mulheres aí que já me procuraram, desses dias pra cá, tá? Isso eu não tô nem falando mais desde o ano passado pra cá, não peguem a opinião dos outros, experimentem as coisas pra vocês e saibam que é possível sim. E que na vida eu acredito que nada dá errado. As coisas não dão errado. As coisas, elas sempre dão certo. Só que às vezes você não entendeu ainda o que aconteceu ali naquele caminho. Parece que deu errado, parece que tá errado, mas é porque você ainda não conseguiu enxergar as possibilidades que aquela situação trouxe para você, né? Então, eu vou sair, vou viver na estrada e se der errado. Não deu errado. O que acontece é que às vezes você não conseguiu alguma coisa de uma forma que você teve uma expectativa ou não conseguiu se abrir para as experiências que ali é necessário você ter certos comportamentos e atitudes. Então isso é autoconhecimento. Sem autoconhecimento a gente pensa que deu errado, né? Então você sempre tem a opção de mudar de ideia. Eu sempre falo, desistir nunca. Hoje em dia se tem muita frase, né? Desistir não é a opção. Isso é uma coisa que eu uso a palavra nunca de boa, né? Porque nunca diga nunca. Mas eu nunca desisti. Eu sempre mudei de ideia. Olha como é que suaviza as coisas, né? Porque você pode escolher ir por um caminho ou por outro. Se você escolhe ir por um caminho e você não quer mais ir por ele, você não está desistindo de andar. Você está mudando de ideia, então você volta e vai para o outro caminho. Então, se você se jogou na estrada e sentiu, cara, não estou preparado ainda, ou então é outra coisa, nossa, beleza, você não está desistindo daquilo. Você está com outra ideia, você se transformou, você experimentou, então você vai para outro lugar. Também você nunca vai voltar, entende? A gente não volta. Mesmo que você fale, não, então eu deixei minha casa lá, fui pra estrada. Não deu certo, eu vou voltar. Desisto daquilo. Olha que peso, olha que coisa trágica, olha que tristeza, olha que remorso de vida que você vai ficar. Não. Tá aqui a minha casa, vou experimentar. Experimentei. Caramba, não é isso, não dá, não é a vida que eu quero, ainda não consegui, ainda não tô pronta, o processo é intenso, é outra coisa. Ou então, qualquer coisa do tipo que te faça, bom, não vou desistir. Eu não tô desistindo. Desistindo de quê? Eu simplesmente percebi que não é mais isso. Eu mudo de ideia e vou para outro caminho. Eu vou voltar para casa, né, com a mochila nas costas, com peso nas costas, arrependido, cão arrependido. Não, também não. Mudar de caminho pode ser um retorno, mas você nunca vai voltar
para um mesmo lugar e o lugar vai ser o mesmo e principalmente você vai ser o mesmo. Não vai. Porque quando você chegar aqui, talvez te dê vontade de fazer um bate e volta de novo. Caramba, agora que eu cheguei aqui não é isso também. E vai para outro caminho, muda de rota de novo. Então você nunca volta e nunca volta para o mesmo lugar sendo a mesma pessoa nesse sentido, né? E isso é a vida. Me ensinaram muito falando pra mim isso, principalmente esse ano, Estê. E se você nunca encontrar o que você está procurando? Ou se você nunca encontrar o lugar? Quem sabe a sua vida é andando mesmo? Ou então, não é a questão de procurar, é a questão de viver isso. Sabe, eu não me preocupo mais com isso. É porque às vezes não existem palavras pra gente dizer, conversar com alguém, né? Então eu uso agora a palavra buscar, procurar, mas não é tanto nesse sentido, sabe? Eu acho que é mais o viver mesmo. Eu gosto de viver assim. Então eu transformei isso como se fosse uma busca, né? Como é que eu vou falar por que você está procurando? Eu estou buscando alguma coisa, né? Eu estou vivendo, conhecendo lugares, quem sabe eu encontro um lugar. Porque às vezes é difícil você falar de profundidade, né, das suas escolhas com alguém. Então, isso é a vida, isso é viver, né? Eu só quero viver, não quero... eu escrevi esses dias num post, eu não quero enfrentar nada. Vou enfrentar o quê? Sabe? Eu só quero fundir com aquele momento e sentir se é ali que eu vou continuar ou não e seguir em frente. Eu quero... Uma coisa que... Isso eu sempre falei, isso eu acho que desde criança eu nunca curti. Não considero que o dia a dia e a vida e as coisas da vida sejam uma luta e uma batalha. Eu acho isso muito pesado, é muito triste. Eu acho que pode ser um trabalho, né? Pode ser uma tarefa, porque é um caminhar e tropeçar até que você preste atenção nas pedras, né? Para saber como que você vai dar os seus passos, levantando os pés ou arrastando os pés, né? E aí você vai tropeçar ou escorregar de acordo com os passos, da forma do seu caminhar. Então você vai aprendendo, você não está lutando, né? Você está vivenciando. Então é isso que eu falei. Quando a gente está na estrada e você quer simplificar, você enxerga as possibilidades e traz a responsabilidade para você, né? De suavizar aquele momento, de pegar aquele momento, os perrengues, como histórias a contar, como aprendizado. Se você está num lugar onde você fica girando dentro da rodinha, normalmente, como eu falei também num post esses dias, o nosso GPS, ele perde a conexão e fica sempre carregando, rodando aquela rodinha, né? E você fica igual o John Travolta, né, no filme. Caramba, onde estou, pra onde vou? Sempre lembro uma musiquinha que a gente canta, transformando as musiquinhas em inglês para português, né? Onde estou? Não sei aonde. É muito legal isso, né? Então, é muito legal não, né? Você perde a conexão do seu GPS natural, espiritual, energético, lógico. Né? Como eu sempre falo também, nada de misticismo, as coisas são lógicas. Então, se eu perdi a conexão com o meu GPS natural, não adianta um GPS informatizado, eletrônico, que me passe informações de uma rota, de uma cidade a outra, de uma quilometragem, se eu dentro de mim não tenho uma orientação de vontade de ir, né? De saber o que eu quero ou pelo menos o que eu não quero. Eu não quero estar aqui.
então eu vou experienciar outras coisas. É essa questão que eu sempre falo. E aí eu vim empolgadíssima falar na minha live solo filosófica, depois de receber o depoimento e o contato dessas mulheres todas, e principalmente agora, por último, que me falou sobre essa vontade de ganhar o mundo, né? Que vai ter a sua liberdade, está conquistando a sua liberdade agora e que quer realmente experimentar a vida na estrada. Então, assim, isso me empolgou, né? E por isso é que eu falo, como eu falei no início, se eu saísse das redes sociais para viver minha vida como eu vivia antes, né? Quando eu era mochileira, agora como motochileira, na hora que eu tô querendo me afastar das redes sociais, vem alguém e me dá um depoimento desses, e me faz uma pergunta, e me diz que eu tô inspirando, e que quer saber como que vive assim. Eu falei, que massa, cara, porque não é só uma viagem de moto. Tem uma história da pessoa por trás, né? Tem um processo, tem um sofrimento, tem questões mentais e emocionais, e a pessoa quer uma libertação, né? Ela quer a autossatisfação. Ela passando e vai continuar buscando esse autoconhecimento, quero viver, quero me desprender de todos esses tenho que ser assim dentro da rodinha, né? E ainda bem que não é todo mundo que quer cair no mundo dessa forma, mas que isso inspire pessoas que tenham um trabalho fixo e que façam dele a sua escolha, né? Que trabalhem com prazer, que atendam com prazer, porque aí eu venho aproveitar aqui e falar das minhas experiências como garçonete, que eu disse num vídeo que ia fazer a live também. Sempre trabalhei de garçonete na estrada, em várias vezes na minha vida. Eu gosto, tá? Eu conheço pessoas, eu faço contatos, eu abro possibilidades e caminhos trabalhando de garçonete em diversos lugares, principalmente turísticos. E aqui mesmo eu já consegui vários contatos, né, para os meus próximos destinos. Mas o que eu observei é sobre mim mesma, sobre o meu limite de paciência e de condição física e mental para lidar com um trabalho sob pressão, porque foi um festival muito bombástico que a gente trabalhou demais. Então teve um momento de estresse da equipe. Qual que é o meu limite para tolerar e suportar, né, as questões de trabalho, mas muito mais que isso, perceber que sou eu que estou levando aquilo daquele momento para um lado pessoal e reagindo àquilo dali. Então, aprendi mais ainda sobre isso. E aí vem o externo, os clientes, como os clientes vão te tratar sem ter ideia do que você está passando ali para servir a ele, para atender a ele que está com fome, que foi lá, né, buscar desesperadamente uma comida enquanto ele está num lazer. Então chegam os bebuns, chegam os grossos, chegam os gentis, chegam os compreensivos. E eu me mantive da mesma forma, vou atender da melhor forma possível, sem perder a simpatia, mesmo estando cansada e irritada com o meu processo, né, de saber que saco que eu tô tendo que passar por algumas situações. Mas não é como eu disse o outro, sou eu, até onde eu tô prestando atenção nisso e dando foco nisso, né? E obviamente que não só o corpo, mas o mental, por virar noites e noites trabalhando, dormir pouco e voltar, né, para o trabalho, apesar do foco estar no objetivo ali de caramba, vamos trabalhar e ganhar bastante. E o ganhar bastante não foi uma ambição só do dinheiro, mas daquilo que ele vai me proporcionar mais e mais viagens e gasolinas daqui para frente, né? Então, tudo isso é feito com um prazer, mas também tem um limite, né? E isso me trouxe a possibilidade de trabalhar mais autoconhecimento, de qual é o meu ponto de tolerância para que eu deixe de ter essa compreensão e ação e passe a reagir. Quando a gente reage, a gente está sendo dominado pelas emoções, né? E pelos pensamentos que a gente teve ali num primeiro momento, que são de julgamentos e de levar as coisas pro lado pessoal. Quando a gente para de reagir, a gente tomou as rédeas de novo, né, da nossa consciência. Então, foi muito interessante.
esse trabalho, esse momento de garçonete, principalmente durante o festival. Eram 1000 pessoas querendo ser atendida com fome de todos os jeitos. Então, quando eu chegar num lugar agora, quando eu for cliente, eu vou saber tratar muito melhor uma pessoa que esqueceu de trazer minha bebida na hora do lanche, de entender que, pô, tô demorando para ser atendida, que meu pedido tá demorando para ser feito. Se eu não tiver disposta a passar por aquilo, eu saio daquele lugar, mas entendendo que não é de propósito, não é pessoal, né? Claro, tem pessoas que vão trabalhar de mau humor e vão descontar nos outros. E se isso for uma constante, a pessoa vai tomar uma mesmo, né? Toma lá, dá cá. Foi grossa, vai receber grosseria. Mas eu posso compreender que às vezes as pessoas, elas estão cansadas. E posso perceber com sensibilidade se a pessoa realmente, ela é de mau humor, é uma pessoa daquele jeito mesmo, que nunca vai atender o outro bem, ou se ela está passando por um momento. Então, como não é comigo o problema dela, né? Eu não tenho nada a ver com aquilo, eu escolho se eu quero ficar ali naquele lugar e ser atendida daquele jeito ou não, né? Enfim. Então isso simplificou assim, sabe? Mais ainda a vida pra mim, as questões pessoais pra mim. E enfim, eu tô aqui pra arrumar minha bagagem, né? Até agora não arrumei nada porque o bate-papo tá legal, eu me reinspiro com isso também. E aí eu tinha mais algumas coisas pra falar, mas eu acho que tudo tá dentro desse contexto. Liga seu GPS, reconecta ele de novo que você vai ver pequenos detalhes. Então vou dar só um exemplo de várias coisas que acontecem comigo. Deixa eu ver a mensagem aqui. Eu tenho que pôr meus óculos, que minhas vistas de vez em quando ainda tá meio falha aqui. Vamos lá. Sou admirador de vocês, mulheres pegando estrada, se descobrindo, passando apertos e vivências de aventuras. Até disse pra tia Dani que vocês honram o motociclismo. Peço a Deus que abençoe vocês e guarde. Gratidão. Assim, né, que todos nós somos protegidos. E a gente fazendo a nossa parte também, né? Quando a gente amadurece, a gente tem que agradecer, curtir, contar as histórias das doideiras que a gente fez. Mas também ter noção de que a gente não precisa mais fazer tudo aquilo dali. Eu sempre falo, né? No trânsito, na estrada, humildade. Eu até fiz vários vídeos pilotando esse dia numa estrada de terra que eu falava assim, se fosse eu quando eu era jovem. Eu ia falar assim, o quê? Nenhum carro vai me passar aqui à frente nessa estrada de terra. Eu é que vou, né, tá na frente. Aí hoje eu só olho assim, vai, que eu vou curtir a paisagem, vou passar com calma aqui nos buracos, que eu botava minha menina pra quebrar mesmo, né? O povo dizia que eu não tinha dó dela. Não tenho dó da minha moto, eu cuido muito bem dela. E por isso ela aguenta, né? Todos os trancos e barrancos. Mas não só as mulheres, muito obrigada pelo seu carinho, Jorge, né? Eu acho que os homens também, né? Os homens e as mulheres que têm coragem não só de sair de moto, de viver na estrada, de fazer uma grande viagem ou de o que quer que seja, é mais de ter a coragem de ser, né, você mesmo, de fazer o que você tem vontade de fazer com o coração, com autossatisfação, como eu falei o tempo todo. Porque a gente se preocupa tanto, né, com o que os outros vão achar, ou se é perigoso, ou se é isso, ou se é aquilo. Cara, no fim, um dos grandes medos das pessoas é todo mundo vai morrer. Aí é o que eu tava falando, a gente tem proteção, a gente não vai abusar dela, né? Mas eu também não vou me super proteger, sabe? Ontem mesmo eu saí de chinelinho aqui, andando de moto aqui na estrada de terra. Cara, adoro pilotar sem capacete, adoro. Quem nunca fez isso, sabe?
Eu já fiz isso, porque na época que eu tirei carteira e antes de eu tirar carteira quando andava de moto, há mais de 15 anos atrás, a gente andava muito sem capacete, sabe? E é uma delícia, é uma delícia. E eu também vivo falando, cara, isso é problema meu. Se eu cair, espatifar e quebrar minha cabeça, o problema é meu, sabe? Para de me encher o saco. Então, assim, essa questão que você falou aí é muito sobre agradecer a todos aqueles que estão sendo quem são, né? Sem entrar em atrito com os outros e vivendo a sua vida, né? Em paz, sendo feliz do jeito que acredita que é, sem incutir a sua opinião nos outros. E eu acho que o motociclismo pode trazer isso, né? Tudo que começa passa por um processo de organização, porque atinge muitas pessoas, né? E muitas pessoas nem sempre se entendem. Então, a gente vive numa sociedade, né, que tem regras básicas para que a gente possa compreender algumas coisas, né? Melhorar algumas coisas para ambos os lados. Porque falta o quê? Vivências e experiências por conta de qualquer serviço, né? Principalmente alimentício, de hospedagem, por exemplo, passam para atender os outros, né? E como o cliente trata também essas pessoas, né? Esses funcionários e tal. Então eu vi os dois lados da moeda e agora eu sei como ser uma pessoa melhor para mim mesma, né? E aí essa capacidade de você querer aprender isso é o que falta pra gente poder viver sem regras, né? Na verdade, desde criança, quando me dei com os punks, é isso que é o verdadeiro anarquismo pra mim, sabe? É a capacidade de liberdade sem regras, mas com consciência. Você tendo consciência do respeito para consigo mesmo, para com os outros, né? E ali a gente sabe que não precisa das regras, que cada um é responsável pela sua própria vida, até o limite da que eu prejudique a vida do outro, né? Então, o andar para mim de chinelinho e sem capacete, se eu espatifar, o coco que quebra é meu, o problema é meu, né? Para de mimimi. Agora, eu não vou ficar expondo isso num sentido de faça isso, porque é a vida do outro, eu não quero ter responsabilidade pela vida do outro, né? E obviamente que eu não vou pegar um garupa e vou falar assim, não, você vai andar comigo de chinelinho sem capacete. Pelo contrário, eu vou falar, você vai andar comigo, a responsabilidade é sua, você tem essa opção, né? É o que eu sempre faço com as pessoas, principalmente com as mulheres, como eu falei, que vêm me procurar para essas questões, como tem me procurado. Eu não dou opinião de moto, de nada que já me perguntaram, de nada. Teve uma que me perguntou a respeito de uma grande viagem, se iria de avião e depois pegava moto, ou se deixava para ir de moto depois, conhecia o trajeto. Eu falei, olha, eu não posso te falar o que você poderia fazer nessa escolha, mas eu posso te dizer o meio disso. Daqui até você chegar lá, quando você chegar lá, você vai ficar pensando, poxa, queria ter vindo de moto. Então analisa a possibilidade de você ir de moto se é a sua vontade, a sua paixão. Vê todo o processo a ser feito. É uma estrada X? Ai, as pessoas falam que é perigoso passar por tal lugar. Ela me falou. Falei, olha, eu não fiz esse trajeto, eu fiz esse. E esse aqui, muitas pessoas me falaram que era perigoso. Eu fui do mesmo jeito. O que é perigoso para você? Aí entram várias questões. É perigoso você ser assaltado? É perigoso furar o pneu? É perigoso isso? Então se prepara estrategicamente, né? E se prepara muito mais psicologicamente, porque o e se, pra mim, nunca aconteceu. Em 10 anos com a minha moto furou pneu 2 vezes. E eu nunca tive problema com isso. E se, como me perguntaram uma vez, furar agora, eu vou sentar
vou tocar minha gaita, né, que eu tô treinando, vou esperar alguma coisa acontecer, sabe? Eu não vou levar ferramenta pra trocar meu pneu, eu não vou trocar, cara, eu não vou trocar, sabe? Vai ser mais peso na minha bagagem ainda, não tô pra isso. Então eu falei com ela, olha, eu não posso te dizer se você vai levar ferramentas pra as coisas que você tá com receio de que aconteça, ou se você leva. Não posso te dizer isso, só posso te dizer o que eu faço, o que eu acho, como eu vivo, como eu experimento tudo isso que vem através da minha mente. Eu sou uma pessoa que sei lidar assim com as situações. Como terapeuta, tem muita gente me perguntando e é como se fosse uma consultoria que não vai só... Claro que eu falo das partes práticas, como eu falei dos trajetos, mas eu coloco a questão desse desenvolvimento da sua capacidade pessoal. Onde está o seu preparo também mental para você passar por essas situações, entende? Então você tem que saber de tudo isso. Ciclocide. Ai, você tirou? Eu pensei que eu já ia te convidar aqui, ó. Mas, bom, gente, eu me empolgo pra caramba falando sobre tudo isso, porque é muito legal, principalmente vendo pessoas que estão se inspirando comigo, estão me pedindo essas opiniões, e as opiniões que eu não dou, elas estão super satisfeitas com essas respostas, porque trouxe que elas mesmas respondessem para elas, que foi o melhor, né? Foram totalmente supridas naquilo que elas estavam precisando de saber e fazer, e dessas pessoas que estão se libertando, que querem viver na estrada, que eu pensei que eu não ia conseguir atingir esse público, digamos assim, não estou falando a nível comercial, mas a nível pessoal mesmo, de saber que tem gente querendo viver na estrada, sabe? Que legal, que legal. Bom, então é isso, agora eu vou acabar de arrumar minha bagagem, porque eu tava contando dos sinais para eu não ir hoje, né? Só vou contar mais isso aqui. O que aconteceu? Eu cheguei com uma sensação de não ir no dia seguinte. Falei, mas isso sabe o que é? Preguiça. Porque eu já tô muito tempo num lugar, e acabei de voltar de um lugarzinho que eu fiquei mais isoladinha, então eu tô com preguiça. Beleza, tá. Vou comer alguma coisa e vou lavar minha moto. Aí eu fui lá, lavar minha moto, lavei minha menina no capricho, depois lubrifiquei, fiquei toda pronta. Eu fiquei toda horrível, de graxa, suja, fedendo e tal. Minha menina ficou prontíssima. E aí eu fui, guardei minha menina na garaginha que ofereceram pra ela, plec, tranquei o cadeado. E a chave desse lugar não fica comigo. Quando eu vi, eu tinha levado meu baú pra lavar, que tava cheio de terra, e meu baú ficou um monte de coisas da viagem dentro. Falei, putz, já não vou conseguir deixar minha bagagem pronta um dia antes pra eu ir. Que um sinal. Falei, não, eu tô enrolando ainda, tá tudo certo. Aí fui num negócio de noite, que era tipo pra despedir, fechado. Hoje vai abrir. Falei, caramba. Sabe? Então várias coisinhas foram acontecendo dizendo assim, Stefânia, você não vai quinta-feira. Sossega. Aí eu falei, ok, tá bom. Vou dormir tranquila, acordei tranquila. E aí várias coisas legais aconteceram até agora, no dia de hoje, me dizendo que era essa a escolha mesmo, que eu recebi várias informações sobre o trajeto que eu vou fazer. Muito importante isso. Recebi mais essa conversa com essa pessoa, né, que me inspirou. Então eu já vou renovadíssima para esse novo lugar, né, com mais vontade ainda, que depois vocês vão ver, eu não vou contar, porque vai ser muito especial, assim como todos são. E tava certo de eu não ir hoje, né? Sim, todo mundo tem história pra contar. Todo mundo tem história pra contar. Também fiz um post falando isso no texto esses dias. Todo mundo tem história pra contar.
Todo mundo tem uma história de filme na vida. A vida da gente é um filme. A minha mãe é uma das pessoas que fala comigo, você vive uma vida de filme. Não dá, né? Dá, ela sabe. Ela fala assim comigo quando ela dá uma aspirada dela comigo, apesar dela já estar acostumada. Mas a gente não vive dizendo que a novela conta a vida real, que os filmes, nossa, né? Os filmes são baseados, tiram histórias da vida real e aí se transformam numa ficção porque dá uma caprichada ali, né? Nos encantos, nos romances, nas viagens e tal. Mas se você for olhar, a gente vive isso também. Então o que eu falei? Todo mundo tem uma história de vida que é um filme. A questão é você saber contar com encanto a sua história de vida, não é? Então, quando a gente conta com encanto, a gente inspira os outros e se inspira a gente mesmo. Pô, que massa, né? A minha história. É aquele orgulho bom, né? Então, por isso que eu falei ainda agora. Se você não vive, né, uma vida que você gostaria de viver, uma vida que você queria escolher ter, escolha ter a vida que você tem, porque você vai passar a contar ela de uma forma que vai te encantar também. De repente você passa a gostar da vida que você tem e quando você joga o peso para fora, tira o excesso da bagagem, você fica muito mais leve e aí você tem condições de, colocando aqui na moto, dominar o guidão e virar, mudar a rota, porque você tá mais leve. Enquanto a gente tá pesadão, a gente não consegue nem fazer a curva direito, entendeu? Então, é isso que eu sempre falo. Não é só na moto, mas eu uso na moto para dar o exemplo na vida das pessoas. E receber isso de volta, né? Enquanto eu tô aqui empolgadaça falando sobre isso, eu tô me reinspirando de novo e aí eu, caramba, que massa, né? A vida que eu tenho e a possibilidade, o que as pessoas também me contam e tal. Então, são inspirações e reinspirações. Porque eu reconectei o meu GPS, né? E aí as coisas ficam mais fáceis, as coisas são fáceis, as coisas ficam mais simples, porque as coisas são simples, né? E aí, daí pra frente, tem muitas coisas que eu penso em falar, né? Coisas que talvez possam inspirar, que me vem isso, como se fosse, agora falando de uma coisa bem pessoal, como se isso fosse uma missão de vida mesmo, de eu contar algumas coisas que possam inspirar mesmo situações de vida de pessoas que já vieram ter comigo seríssimas, sabe? Que eu como terapeuta não consigo deixar, né, de ouvir e de querer que todas as pessoas do mundo sejam felizes, porque o ser humano sofre, né? A gente sofre, a gente tem tristezas, a gente... Se a gente for, ó, tá vendo como é que o clima, como que você faz o clima mudar? Fica pesado, né? Entristece. Então, eu tento fazer com que as pessoas encontrem um lado melhor, né? Aí sempre falo, o mundo é a utopia, né? Meu ex-marido dizia que como é que ele falava? O mundo, além do mundo de florzinhas da Estê, era o mundo, aquela da Alice do País das Maravilhas, acho que era alguma coisa do tipo, Estefânia no País das Maravilhas, sei lá, alguma coisa do tipo, que ele falava assim. Porque eu sempre busco ver esse lado melhor, né? E aprender, porque as pessoas só se preparam para o que pode dar errado. A gente não se prepara para o que pode dar de melhor, né? E quando acontece alguma coisa bacana, a gente sempre duvida. Fala assim, nossa, tá bom demais para ser verdade. Ou o que vai acontecer agora? Tipo isso, sabe? Então, assim, se encante com a sua história. Conte a sua melhor versão. Foque nisso. Escolha,
né? O que você tem e transforme aquilo. E aí é massa filosofar. Eu vou arrumar minha bagagem, então. Vocês lembram daquela dica do baú com a canga para fazer a trouxinha, que fica prático para tirar as coisas quando precisa usar o baú? Pois é, eu postei um vídeo, deve estar aí nos destaques dos stories no YouTube ou lá nas lives do Ai Eu Shui, não, de volta ao Ai, que eu faço a trouxinha, explico várias vezes, porque fica super prático. E eu tô querendo reduzir mais ainda a minha bagagem, já reduzi bastante, porque como eu ganhei os alforjes laterais, eu tinha espaço, então eu aproveitei, trouxe coisa. Mas eu posso reduzir de coisas, eu quero pouca coisa, me libertar mais ainda, né? Então é isso aí. Depois eu tô devendo até hoje o vídeo sobre esses acessórios que eu tô usando. Vou fazer, que me pediram. E me pediram sobre um dos acessórios, que é a bolsinha de tanque. Tá ali debaixo do capacete do Black Horse, não é mais o Floresbino. Para a bolsinha de tanque, como que coloca e tira da moto. Eu vou fazer, tá bom? Então é isso, ó. Beijos pra vocês, obrigada pelas reinspirações. E bora pra estrada, que amanhã tô mudando de lugar. Então tá. Ai, deixa eu me arrumar aqui. E desligar aqui. Tchau, tchau.